Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 28 a partir do versículo 15. Diz assim: Então Labão propôs a Jacó: Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me, qual é o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: Dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou a sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve intimidades com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da mais velha. Todavia termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila, a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Então, o que aconteceu aqui? O que nós aprendemos aqui? Que tudo que se planta, colhe. O Jacó, para ele ser abençoado, né? O que ele fez aqui? Ele já tinha pego o direito da primogenitura do seu irmão, trocou por um prato de lentilhas. Mas para receber a bênção do pai, ele se vestiu com as roupas do seu irmão, para ter o cheiro dele, mas ele colocou pele de animais nos seus braços, porque como o Esaú, ele era mais, ele tinha mais pele, mais pelos nos braços, ele era bem peludo, para o pai não desconfiar, ele colocou peles de animais, porque Isaac, ele estava cego. Então, quando ele abençoou o Jacó, ele achava que estava abençoando o Esaú, que era o primogênito. Então, ali, onde ele roubou a bênção do outro. Então, para você ver que aqui, Labão, se você ler todo o capítulo ali, desde, anteriormente, quando Jacó chegou ali, o que aconteceu? Pela presença de Jacó, Deus, ele estava prosperando, abençoando ainda mais o Labão. O Labão, ele era um homem próspero. Só que aqui nós precisamos compreender o seguinte: quando Deus permitiu que Jacó fosse até Labão, ele aprendeu a cuidar do gado, a cuidar de ovelhas. Por quê? O Jacó, gente, ele vivia nas tendas. Enquanto o Esaú, ele era aquele que caçava. Tanto que o pai disse: Meu filho, traz uma caça e prepara um cozido para mim. Aí a sua mãe, foi lá e preparou antes. Por quê? Ele aprendeu tudo com a mãe. Ele sabia cozinhar, ele ficava pelas tendas, enquanto o outro era aquele que caçava. E aqui, Deus permitiu
que Jacó tivesse essa aliança ali com Labão por um determinado tempo, para quê? Para que ele aprendesse. Para que ele aprendesse um negócio que seria próspero, promissor. Então, para que a gente cresça, gente, nós precisamos estar próximos de pessoas prósperas, de pessoas que vão nos ensinar algo. E foi isso que aconteceu aqui. O Jacó, ele não tinha um dote para pagar, porque naquela época, né, eles tinham que dar um dote pela noiva. Ele não tinha. Então, o que ele trocou, né? Em troca do dote, ele disse: eu trabalho 7 anos para o senhor e o senhor me dá Raquel por esposa. Só que ali, naquela época, casava-se primeiro a mais velha. E isso o Labão só negou essa informação. Então, o que ele fez? Ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, como a gente costuma dizer. Ele aproveitou-se, né, daqueles 7 anos de serviço de Jacó, que ele serviu por Raquel, mas primeiro ele entregou a Lia. Depois ele entregou a Raquel e fez ele trabalhar mais 7 anos. Mas ele trabalhou, ele aprendeu. Tanto que se você seguir lendo aqui, você vai ver que chega um momento em que eles querem fazer as divisões dos rebanhos, né? E Deus dá direção para Labão. Ele diz: as malhadas vão ser minha. Então, quando o Labão vê que o rebanho está dando mais ovelhas malhadas, né? Ele vai lá e diz: não, as malhadas são minhas. Ele diz: tá, então as pintadas serão minhas. Então começa a nascer mais pintadas. Por quê? Deus vai dando a direção do que Jacó deve fazer para que o rebanho venha se reproduzir mais, né? De acordo com aquilo que ele tinha determinado. Então ali, Jacó, ele prosperou muito. Ele tinha muito gado, né? Muita ovelha, ele tinha muitos animais. E ele depois decidiu ir embora. Ele saiu dali com as suas esposas, né? As servas que se tornaram concubinas dele depois, que tiveram outros filhos também com ele, né? E seguiram viagem. Só que, né? Eu não vou ler tudo aqui, porque é muito extensa a história, mas você pode ler, né, esse capítulo todo aqui para frente para você compreender. Então, também nesse decorrer do caminho, quando ele resolveu ir embora com as suas esposas, seus filhos, né, seus animais, aquilo que lhe pertencia, nesta saída, Raquel rouba ídolos do seu pai e leva junto consigo. Eram ídolos de ouro, né? E ela levou. E o pai deu falta disso e foi atrás, achando que Jacó havia roubado. E Jacó deu uma ordem, que era para eles, né, olhar, podia revistar, e com aquele que estivesse os ídolos, este iria morrer. Então, olha o que acontece aqui, gente. A maldição sem causa, ela não se cumpre, mas quando ela tem uma causa, ela se cumpre. A Raquel, ela senta-se em cima dos ídolos, né? Dizendo para o pai que ela estava, né, nos dias das suas regras, ou seja, no dia em que ela estava da sua menstruação, que ela pediu desculpa para o pai que ela não podia levantar, mas ela estava sentada em cima do roubo. E o que o Jacó disse? Que morra aquele que pegou esses ídolos. E o que aconteceu aqui? Quando Raquel, né, primeiro ela teve o José, que ela custou, né, para engravidar. Quando ela foi ter Benjamim, no parto de Benjamim, ela morre. E por quê? Porque ela havia roubado. A maldição sem causa não se cumpre, mas quando ela tem causa, ela se cumpre. Então aquilo ali se cumpriu, por quê? Porque o Jacó falou que aquele que tivesse roubado aqueles ídolos iria morrer. E aconteceu. Ela teve aquela morte, ela era jovem, no parto do seu filho, né? Do seu filho mais jovem. Então, nós precisamos compreender que, né, na nossa vida, gente, tem consequências de escolhas, de amizades erradas, de pessoas que sentam
na nossa mesa, que não eram para estar à nossa mesa e que nós não éramos para estar assentados em determinadas mesas, porque a palavra diz que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. E tem pessoas que se dizem de Deus que sentam, escarnecem, é só uma risadinha, foi só uma piadinha. Estão, gente, abrindo brechas, estão abrindo portinhas. E a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Aqui a Raquel deu lugar para o diabo, quando ela pegou o que não era dela, quando ela pegou aquilo que era do pai. Se ela tivesse se arrependido, se ela tivesse devolvido, ela disse, não, meu pai, fui eu que peguei, eu te peço perdão. Não, ela sentou em cima do roubo. E quando Jacó falou aquilo, Jacó jamais imaginava que ela tinha roubado. Então, para você ver, gente, que tudo de errado que nós fazemos tem consequências. Tudo que o homem planta, ele colhe. E isso aqui aconteceu com Jacó também. Quando ele disse, tu me enganou, mas ele também enganou o pai para poder ser abençoado no lugar do irmão mais velho. Então, para você ver que tudo que o homem plantar, a Bíblia fala, certamente ele colherá, sejam atitudes, sejam gestos, sejam palavras, tudo aquilo que nós fizermos, gente, de bom ou de ruim, nós vamos colher as consequências, boas ou más. Então, tudo que o homem plantar, é tudo, gente, não é algumas coisinhas, é tudo que o homem planta, ele colhe. Se a pessoa colher a bondade, plantar a bondade, ela vai colher a bondade. Se ela plantar ódio, ela vai colher o quê? Ódio. Ela não vai colher amor. Se ela semear amargura, ela vai colher amargura. Se ela semear ressentimento, discórdia, briga, intriga, discussão, separação, ela vai colher estas coisas. É só isso que vai cercar a vida dela. Se você parar, analisar e observar a vida de algumas pessoas, gente, é uma desgraça atrás da outra. Por quê? Porque é o que ela está atraindo por palavras, por pensamentos, por obras, gestos, atitudes, né? Porque aquilo que ela está semeando no mundo espiritual, gente, vai sendo escrito. Vai sendo escrito. Então nós precisamos nos analisar e ver qual tem sido a minha plantação. Senhor, qual é a minha semeadura? Pai, que eu venha semear de acordo com o reino, que eu venha plantar as sementinhas do amor, a sementinha do bem, da paz, como Jesus falou nas bem-aventuranças, né? Que aquele que chora, bem-aventurado são aqueles que choram com os que choram, porque eles serão consolados. Então, se eu não me compadecer da dor do outro, como que alguém vai se compadecer da minha? Eu preciso me colocar sempre no lugar do outro. Se você ler as bem-aventuranças, você vai ver que Jesus estava nos ensinando isso. Eu preciso ser humilde, né? Bem-aventurados humildes de coração. Esses verão a Deus. Aqueles que choram com os que choram, porque eles serão consolados. Aos pacificadores, porque eles, né, verão a Deus, vão herdar o reino. Então, gente, tudo tem consequência. Quando Jesus diz bem-aventurado, mais do que feliz, é a pessoa que praticar isso que eu estou ensinando. Então, se nós semearmos de acordo com o Sermão do Monte, que está ali em Mateus 5, né? A gente vai colher o quê, gente? A gente vai colher coisas boas. A gente vai colher coisas boas. Agora, se a gente semear o que é ruim, né? Eu vou ler aqui para você, né? Olha o que Jesus diz aqui. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, assentando os seus discípulos, aproximaram-se dele, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiam os profetas que viveram antes de vós. Olha o que Jesus disse aqui. Isso aqui, gente, se você ler todo o manual do Sermão da Montanha, desde Mateus 5 até Mateus capítulo 7, leia todo ele por completo. Jesus deixou um manual para nós e ele começou com as bem-aventuranças, abrindo a boca e ensinando. Então Jesus, ele ensinou. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus, ele era cheio, ele é cheio do reino, ele é a própria palavra, gente, o verbo vivo que desceu dos céus, a própria palavra. Jesus estava falando, Jesus estava nos ensinando e ele nos ensina até hoje. Então, se nós cumprirmos isso aqui, nós seremos bem-aventurados, felizes, prósperos, abençoados, saudáveis, felizes. Porque nós estamos, gente, fazendo o que manda a palavra. Se nós somos pacificadores, olha o que diz aqui, gente. Serão chamados filhos de Deus, porque Jesus disse o quê? Que a verdadeira paz ele nos dá, ele é o príncipe da paz. Jesus, gente, quando a gente se torna um pacificador, a palavra diz o que aqui? Serão chamados filhos de Deus. Aquela pessoa que semeia discórdia, que semeia desunião, separação, briga, discussão, desavença, isso é filho de quem? Do diabo. A palavra fala, gente, ele veio para matar, roubar e destruir, ele é o pai da mentira. Então a pessoa que semeia tudo isso só sabe semear discórdia, só sabe semear briga, faz pessoas se separarem, faz amigos brigarem. Essas pessoas, gente, são usadas por Satanás. Agora as pessoas de Deus têm que praticar isso aqui. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E quantas pessoas, a gente, não se compadece com a dor do outro? Elas veem o outro chorando, elas não estão nem aí. Então nós precisamos nos compadecer, nós precisamos chorar com os que choram, para a gente ser consolado. Então aprenda, gente, aprenda. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então aqui é um manual para o cristão. Aprenda, leia esse manual, releia a palavra de Deus, leia Mateus desde o capítulo 5 até o capítulo 7, você vai ver tudo que Jesus vai falando ali. Ele abriu a boca para ensinar o povo, para ensinar as pessoas aqui a ser os verdadeiros cristãos. Crente, é muito fácil dizer, eu sou crente. Eu sou cristão. O cristão é aquilo que pratica o que está aqui. O cristão, gente, segue esse manual aqui. Esse aqui é o manual. A palavra de Deus. As promessas de Deus que estão aqui, elas só vão ser reveladas a nós quando nós tirarmos as más influências, as más conversações, os lós da nossa vida. Quando nós aprendermos a nos sentar nas mesas certas, com as pessoas certas. Eu já falei aqui que dados científicos dizem que as 5 pessoas que você se relaciona, as que estão mais próximas de você, elas dizem como você é, quem você é. Isso é uma realidade. Se você andar com pessoas negativas, para baixo, pessimistas, murmuradoras, já vai mostrar o teu perfil, como você é. E você, como eu falei no devocional anterior, quando você tem visão e quando você expõe
os teus valores, aquilo que você prioriza, aquilo que é algo primordial na tua vida. Eu não minto, eu não roubo, eu falo a verdade, eu não me relaciono com pessoas assim. Essas pessoas vão ficar afastadas de você. Você vai ser o imã para pessoas iguais a você, como você. Então, a gente precisa entender, gente, que tem pessoas que elas se afastam. Sabe quando você pega aquela parte contrária do ímã, que não se gruda, que não se junta? Pois é. Tem gente que não vai conectar com você. Por quê? Porque não é para estar ali. Aqui no caso, que nem eu falei aqui, Deus permitiu que Jacó fosse até Labão, trabalhou 14 anos lá para ele aprender, para ele ser próspero, para ele ser abençoado. E através de Jacó, nesse caminho que ele trilhou até lá, que ele teve aquele encontro com Deus, né? Que o nome dele depois foi mudado. A gente vê que ali, gente, a bênção de Deus, ela estava sobre a vida de Jacó. Ele foi abençoado pelo seu pai, ele recebeu a bênção que seria do primogênito. Então a bênção de Deus estava na vida dele. E ele precisava aprender como usar a bênção em benefício dele. Ele precisava aprender com Labão a ser um pecuarista, porque ele não sabia, ele só trabalhava nas tendas, ele fazia comida. Ele precisava aprender. Ele precisou passar por aquele processo de 14 anos trabalhando para Labão, para ele aprender. Ali ele constituiu a família, ele teve os seus filhos, ele teve 2 esposas, ele teve as concubinas. Então ali, gente, Deus abençoou, Deus prosperou o Labão. E ele foi em obediência, porque o Jacó, ele obedeceu quando Isaac disse: vai para Padan-Arã, lá nas terras dos nossos familiares, e busca lá uma esposa para você. Porque o Esaú, ele tinha se casado com mulheres que não eram do mesmo povo e causaram muitos desgostos para Isaac e para sua esposa Rebeca, que era irmã do Labão. Então ele foi em obediência pelo que o pai falou, e ele foi abençoado. Né? Dele saíram as 12 tribos de Israel, gente. Então, para você ver como em tudo Deus tem propósito, né? Então, às vezes a gente não entende o porquê que Deus permite que pessoas entrem na nossa vida, porque Deus permite que pessoas saiam da nossa vida, e pessoas também precisam entrar na nossa vida para que a gente possa passar por uma outra etapa, para uma outra fase aqui, que nem Labão. Ele foi necessário entrar na vida de Jacó naquele momento para ensinar ele, para ele aprender. Então, gente, nem tudo a gente precisa entender que tudo que Deus faz é perfeito. Deus tem um propósito para tudo. Às vezes a gente não entende, a pessoa reclama: ai meu Deus, mas por que disso? Ai, o que essa pessoa vai me acrescentar? Mas no quê? Ore e diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa pessoa? Ela tem algo para me ensinar. Deus sempre tem algo para nos ensinar. Deus tem algo para acrescentar na nossa vida. Então, guarda esta palavra, medita nela. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas saibam, Pai, detectar as pessoas que o Senhor está enviando para o seu caminho, para as suas vidas, para que elas se conectem, para que o Senhor possa, através dessas pessoas, fazer com que elas passem para uma outra fase, para que elas sejam abençoadas, prósperas, Pai, que elas saiam da mesmice, que elas saiam da zona de conforto, e que elas sejam abençoadas igual Jacó, que precisou sair de perto dos seus pais, ir para Padan-Arã, para que a bênção alcançasse, para que no caminho ele tivesse experiências com o Senhor e se encontrasse com o seu tio, tivesse a sua família, Pai, que essas pessoas saiam da sua zona de conforto, que elas recebam a bênção, que elas recebam o milagre, que elas saibam, Pai, identificar o que o Senhor está querendo ensinar nesta nova etapa, nesta fase, neste ciclo da vida dela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.